Mateus capítulo 27, versículo de número 46. Diz assim a palavra de meu Senhor: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus aplique sua palavra em nossos corações. A hora nona era 3 horas da tarde. E perto das 3 horas da tarde, Jesus dá esse brado de desespero: Por que me desamparaste, meu Deus? Acredito que pelas lutas que temos passado neste dia de hoje, já mencionadas, esse tema foi proposital. Deus providenciou esse tema. A gente muitas vezes não tem a explicação de Deus que gostaria de ter, mas não somos privados por Deus de perguntar-lhes por que isso estamos ou estou passando. Desde domingo nós temos trazido aqui a palavra de Deus sobre o glorioso sacrifício de Cristo, e mostramos como esse sacrifício é tão glorioso ao ponto de nós não sabermos humanamente expressar por que um sacrifício tão perfeito, tão glorioso, o Senhor Jesus, tendo oferecido esse assim, ainda clamou: por que tu me abandonaste? Porque diante de um sacrifício tão perfeito, Deus ainda virou as costas, Deus ainda abandonou. Deixa eu deixar uma coisa clara para os irmãos hoje, que eu me proponho hoje a responder o porquê. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não estava ali abandonando o sacrifício, Ele estava abandonando o sacerdote. Quando Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele não disse: Deus meu, porque abandonaste o sacrifício que eu estou fazendo. Porque Jesus estava sendo abandonado, mas não o que ele estava fazendo. Deus estava rejeitando o sacrificador, não o sacrifício. Ele estava abandonando o ofertante, não a oferta. A oferta estava sendo recebida, mas o ofertante, naquele momento, estava sendo rejeitado. E naquela hora, o texto sagrado vai nos dizer que as pessoas zombavam dele. Deixa ver se Elias vem livrá-lo. Ora, se Jesus estava sentindo a ausência do Pai, como que ele iria estar clamando por um homem que havia há tanto tempo desaparecido da terra? Porque Deus abandonou Jesus? Por que naquela hora o sacrifício estava sendo recebido, mas o sacrificador estava sendo abandonado? Eu vou lhe dar 2 respostas nessa noite. A primeira resposta é porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada tem que se cumprir, nem que seja para isso, nem que para isso seja preciso alguma coisa extraordinária acontecer. Vou repetir: Deus abandonou ali o sacerdote, seu filho, porque tudo que está escrito que vai acontecer, tem que acontecer, nem que para isso algo extraordinário tenha também que se destacar. E havia uma profecia que Deus iria abandonar seu filho.
E essa profecia tinha que se cumprir. Ela está no Salmo 22, e vocês vão para lá comigo, correndo imediatamente para lá. Ela está no Salmo 22, ali há uma profecia que tinha que se cumprir. Salmo de número 22, nós gostamos muito do 23 e às vezes esquecemos o 22, que é quem dá a razão do 23. Salmo 22, do 1 em diante, diz assim, olhe na sua Bíblia: Deus meu, por que me desamparaste? Espera aí. O escritor Davi, quando ele disse isso, ele não pensou que seria em Jesus o cumprimento total desta palavra. Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava entendendo que Deus havia abandonado ele. Davi estava passando uma luta muito grande e ele imaginou que Deus havia o abandonado, orou esta oração e escreveu. Ele nem sabia que abandono mesmo quem ia sofrer era o Filho de Deus. Ele nem sabia que lá na frente, o mestre dos mestres, pregado numa cruz, realmente iria ser abandonado. E o relato do salmista lança luz nessa primeira frase. O que vem em seguida nos faz imaginar o que era que realmente estava acontecendo ali. Porque Jesus só disse essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Davi esmiuça essa frase, coloca essa frase em outras sentenças, para lançar luz o que era que ele realmente queria dizer, e o que era que Jesus estava querendo dizer. Aí ele diz a segunda parte do versículo 1, diz assim: por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Ou seja, Davi está dizendo que na cruz do Calvário, Deus, enquanto mais Jesus clamasse, mais Deus estava longe. Por que te alongas das palavras do meu bramido? É a ideia de enquanto mais eu clamo, mais distante eu fico de ser ouvido, mais distante eu fico de ser auxiliado. E essa palavra tinha que se cumprir. No versículo 2 diz assim: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. O versículo 3 vai dizer uma coisa que é muito importante. Diz assim: porém, tu és santo, e o que habita entre os louvores de Israel. Veja que esse salmo está dizendo exatamente o que aconteceu com Jesus lá. O que é que ele está dizendo? Olha, apesar, meu Deus, de tu me abandonar, tu és santo. Aleluia. Tu és grande. Tu não deixaste de ser santo. Tu me abandonaste. Tu não ouves a minha voz. Tu não vens me auxiliar. Tu não vens ao meu encontro. Não vens me confortar. Mas eu não blasfemarei do teu nome. Tu és santo. Porque nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes diante de uma luta, nós esquecemos que Deus é santo. Nós esquecemos muitas vezes de glorificar a Deus na hora da luta. Nós esquecemos de dizer que Deus é santo na hora que nós passamos uma aflição terrível. Mas o salmista está aqui escrevendo algo que vai se cumprir em Jesus, que apesar do abandono, o nome de Deus não deve ser blasfemado nunca. Ele será sempre Deus, mesmo diante de qualquer luta e diante de qualquer prova.
mesmo diante de qualquer aflição, mesmo diante de qualquer situação. Deus meu, porque tu me abandonaste, porque tu estás longe de mim, porque tu não vens me auxiliar, porque tu me deixaste aqui na cruz sozinho, porque tu me abandonaste nessa solidão. Parece que o Senhor não me escuta mesmo, o Senhor não vem ao meu auxílio, não vem me auxiliar, mas tu és santo. Porém tu és santo. Eu estou dizendo que o Senhor me abandonou, mas eu sei que tu és santo. Tu tens um motivo, tu tens uma maneira de agir e eu não entendo. Apesar da luta que eu estou passando, eu não vou blasfemar no teu nome. Porém, tu és santo. Eu estou abandonado, porém tu és santo. Tu não me escutas, porém tu és santo. Tu me deixaste daqui, porém tu és santo. Eu estou longe de ti, tu não vens me aliviar a dor, mas tu és santo, tu és santo, tu és santo. Vamos aprender com isso, irmão. Aconteça o que acontecer, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, e se você crê que Ele é santo, faça alguma coisa para manifestar isso. Interessante que o versículo seguinte nos faz até ver algo como que irônico na vida. Versículo número 4 diz: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, e a ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu, versículo 6, olha só, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O que ele está dizendo aqui? Os meus pais clamaram a ti e o Senhor os escutou, pediram teu auxílio e o Senhor veio ao encontro deles. Eu pensava que isso ia acontecer comigo também. Eu pensava que o Senhor iria me abençoar do jeito que abençoou meus pais. Mas o Senhor não veio. O Senhor me tratou como um verme e não como um homem. O Senhor me colocou como espetáculo, como um opróbrio, uma vergonha diante dos homens. Meus pais não foram confundidos porque confiaram em ti, e eu confiei em ti, mas sou tratado como homens. Um homem, um verme, não como homem, e sim como verme. Versículo 7 diz: todos os que me veem zombam de mim, e estendem os lábios, e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, versículo 8, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Vocês lembram que quando Jesus foi batizado, uma voz do céu disse algo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus não disse aquilo para ninguém, só disse para Jesus. Vocês lembram quando Jesus estava no Monte Gerizim, no Monte da Transfiguração? A mesma voz soou do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse salmo está dizendo que Jesus estava lá na cruz como um verme, abandonado por todos, e muitos zombavam dele, e batiam, balançavam com a cabeça e diziam: confiou no Senhor, então que o Senhor venha livrá-lo, pois o Senhor tem prazer nele. Não foi o Senhor quem disse: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer? Então vamos ver se Deus mostra que tem prazer mesmo nele. Vejam só o sofrimento desse homem, mas tinha que se cumprir. Se tiver escrito, meu filho, tem que se cumprir. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que ainda não aceitou Jesus. Meu filho, se o que está escrito se cumpriu até mesmo no Filho de Deus,
Se Jesus se sentiu abandonado na cruz e foi abandonado, se para se cumprir a palavra que Deus falou, o Filho de Deus teve que ser abandonado, agora imagine aqui você que não é Jesus, mede o teu tamanho e o tamanho de Jesus, que você vai desaparecer do mapa. Pois a Bíblia diz uma coisa: todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma vez um irmão me parou aqui ao lado da igreja e disse: você acha que seria justo Deus colocar um pecador a eternidade inteira dentro de um inferno, se ele só passou 90, 50, 100, no máximo anos pecando? Que sentença é essa, que o homem passa 100 anos pecando e vai ter uma eternidade pagando? Depende do crime, e depende se tem uma lei estabelecida antecipadamente para avisar: não faça. Deus seria injusto se jogasse o homem no inferno por toda a eternidade, para pagar por 50 anos de pecado, se Deus não avisasse. Mas as Escrituras estão avisando: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Se Deus não avisasse, ele seria injusto, mas ele está avisando: converte-te, porque se o meu filho foi abandonado para se cumprir o que eu falei, você também será jogado no inferno do jeito que eu falei. E não adianta dizer que eu sou injusto, porque tanto faz você dizer que eu sou injusto como dizer que eu sou justo. Eu continuo sendo o que sou. Ninguém altera. Alguém diz: eu não concordo, não importa. Se concordar é assim, e se não concordar é assim. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir o que Deus disse e está dito. Não, mas não é justo. Eu não concordo. Um homem pecar 60 anos e ir para o inferno pagar uma eternidade inteira. Não tem problema. Tanto faz você concordar como não. Vai se cumprir do jeito que Deus falou. Todos serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. E a palavra de Deus nos diz: é o fogo eterno, onde o homem não morre, nem o fogo se apaga. Está escrito, tem que se cumprir. Não adianta o homem: eu não concordo. E Deus está nem aí se o homem concorda ou não. Alguém poderia dizer: eu não concordo que Deus abandonou seu filho. Não adianta você insistir. Se você concordar, é do jeito que está escrito. E se não concordar, vai ser desse jeito aqui. Será sempre desse jeito, aleluia. Não, mas eu não estudei diferente, é desse jeito. Mas o pastor fulano ensinou tal modo, é do jeito que está aqui na Bíblia. Ninguém altera. Mas não deveria ser, é do jeito que está aqui. O que foi escrito, está escrito e vai se cumprir. Aleluia. Agora, eu vou dar a segunda razão, e aqui já vou partir para o final da mensagem. Por que Jesus foi abandonado? Você vai abrir no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Jesus foi abandonado em primeiro lugar para se cumprir o que foi escrito. Em segundo lugar, 2 Coríntios 5, quem encontrou vai dizendo amém. Não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Glorificado seja Deus. Eu vou começar do 20 até o 21, para você entender. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Diga: sacrifício perfeito. Diga: sacrifício glorioso. Diga: sacrifício especial. Por que que Jesus ofereceu um sacrifício perfeito? Porque ele não conheceu o pecado. Nunca pecou. O diabo pelejou e não pecou. Mas, apesar de ele não ter cometido pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus não fez ele pecar. Deus não fez Jesus errar. Deus não fez Jesus pecar em nenhum momento, mas Deus o fez pecado. Olhe bem o que significa isso. O que significa isso? Paulo vai escrever em Gálatas que Cristo Jesus foi feito maldição por nós. Junta isso agora. Em uma parte, Jesus foi feito maldição. Em outra parte, Jesus foi feito pecado. Agora preste atenção agora, porque Deus abandonou Jesus. Jesus agora estava na cruz. Quando Deus olhou para a cruz, o seu filho, agora, sem cometer nenhum pecado, ele se transformou no próprio pecado. Escute aí. Não pecou, mas foi feito pecado. Não foi um maldito na sua vida, mas se tornou maldito, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então agora Jesus na cruz, ele se tornou pecado. Ele não é que ele pecou, ele se tornou pecado. Agora tu sabes o que significa se tornar pecado? Significa assumir a dívida. Se tornar pecado é assumir a dívida de outro. Agora escute. O profeta do Antigo Testamento escreveu: Deus não pode ver o mal. Deus não pode ver o mal. Então, quando Deus olha para a cruz, Ele não está vendo agora simplesmente seu filho, Ele está vendo o mal. Quem está na cruz agora é um amaldiçoado, e não um pecador, mas o próprio pecado. Aquele que assumiu a dívida, o que assumiu a conta, o que assumiu a responsabilidade. Quem assume a responsabilidade, assume a culpa. Quando Deus dizia no Antigo Testamento o seguinte: meu filho Isaías, diga para meu povo Israel que o pecado de cada um afasta o meu rosto deles, que as iniquidades deles me afastam deles. Ora, se uma só pessoa se errar, Deus não se aproxima? Como Deus vai se aproximar de alguém que assumiu a culpa de todos? Se somente um homem pecando contra Deus, aquela pessoa que peca, Deus não pode se aproximar dele, porque está escrito no Salmo: contudo tu és santo. Se Deus é santo, Ele não pode se aproximar do pecador. Como o Deus santo agora poderia se aproximar de alguém que está assumindo a culpa de todo mundo? Deus, por ser santo agora, se sentiu na obrigação de abandonar seu filho. Olha para cá. Porque só tinha uma forma de Deus não abandonar Jesus ali. Olha para cá. Só se Deus não fosse santo. Se o Pai não fosse tão santo,
Se o pai não fosse tão altíssimo, se o pai não fosse tão puro, se o pai não fosse tão alto, se o pai não fosse tão exaltado, aí o pai podia continuar vendo. Mas na hora que o filho, ali na cruz, abraçou a culpa, a minha culpa, grita, a minha também. A minha culpa, grita novamente. A minha culpa, grita. A minha culpa, diga a minha também. Na hora que o Senhor assumiu a tua culpa, e aquilo veio para cima dele, daquela maneira Deus disse: eu só posso ir até aqui com você, meu filho. Eu só posso ir até aqui. A partir do momento que você assumiu a culpa dos outros, agora você vai só. Deus não tinha como se aproximar do seu filho. É tanto que aquele tanto de pecados em cima de Jesus, a própria natureza se encarregou de não ficar do jeito que era. Diga comigo: a terra tremeu, o sol se escondeu, a lua não brilhou. Diga: o dia se fez noite. Diga: as trevas se fenderam e o véu do templo se rasgou. Na hora que Jesus diz: eu vou oferecer o sacrifício agora pelo pecado, eu vou oferecer. Lembra do animal do Antigo Testamento? A oferta pelo pecado do Antigo Testamento. Naquela hora que Jesus diz: eu sou a oferta pelo pecado, naquela hora foi tão grave aquilo dali, tão grave, que Deus se ausenta, o sol se escurece, a lua se detém, não dá sua claridade, a terra treme, as pedras se racham, o véu do templo se rasga, porque foi grave o que Jesus fez. Ele assumiu a culpa e nada pode ficar de pé, nem Deus pode ficar perto, porque foi o maior preço que alguém pode pagar. Jesus foi abandonado porque ele assumiu o meu pecado e a minha miséria, porque foi grave o que ele fez. Ah, Jesus maravilhoso! Então Deus olhou e disse: isto se tornou a própria maldição. Não é que ele pecou, é que ele se tornou o próprio pecado. Escuta aí, não é que ele pecou, se tornou o próprio pecado. Se Jesus tivesse pecado, ele teria agredido sua santidade. Mas quando Jesus assumiu o pecado, ele não agrediu sua santidade moralmente, no sentido dele ter errado, mas ele ficou inteiramente mergulhado com a nossa dívida, na nossa dívida. Agora escute: o pecado de cada um iria levá-lo ao inferno. Naquela hora que ele assumiu, as trevas cobriram a terra. E sabe aquela eternidade que você ia passar no inferno, se queimando? Naquela hora ele passou a sentir tudo aquilo. Agora alguém, porque se não fosse assim, Jesus teria sido mais fraco do que Estevão. Porque Estevão, quando estava morrendo, ele ficou bravo, ele não demonstrou nenhum temor. Policarpo, quando morria, ele dizia: libertem minha alma para ir logo para o céu. Então será que Jesus foi mais fraco do que esses homens? Não. O sacrifício de Jesus foi diferente, a morte de Jesus foi diferente. Ele assumiu a dívida. Era assim: você estava indo para o inferno, aí alguém lhe perguntou: por que você está indo para o inferno? Não, eu estou indo me queimar no inferno. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. Por quê? Pelos meus atos. Meus atos. Aí Jesus se atravessou na frente e disse: pois eu pego os seus atos, os seus pecados, e jogo para cima de mim e assumo, e você fica livre. Aleluia. Managachaya. Por que você? Para onde você vai? Estou indo para o inferno. Passar quanto tempo? A eternidade. Por quê?
Porque eu fiz isso, isso, isso. Jesus se atravessou, pode deixar, eu pego o teu, pego o teu, pego o teu, joga em mim, joga em mim, joga em mim. E o Pai vendo, joga em mim, joga na minha vida, joga em mim. O Pai vendo aquilo, e o Pai não podia se aproximar por causa da sua santidade. Jesus ficou totalmente cheio, carregado das minhas iniquidades. Por isso que o Pai não pôde se aproximar, porque quem está carregado do pecado como Jesus estava, era impossível de Deus se aproximar. Agora que lembra do sacerdote do Antigo Testamento, na hora que aquelas trevas passaram, que Jesus derramou todo o seu sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Jesus foi abandonado e ele morreu só. Ele gritou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. Entrego o meu espírito. Naquela hora que ele disse: eu entrego o meu espírito, eu entrego minha vida, ele está dizendo: o teu filho, o sacerdote de Israel, o sumo sacerdote, o maior sacerdote de todos os tempos, o sacerdote, rei dos reis e senhor dos senhores, Pai, eu entrego a ti o meu sacrifício, eu entrego a ti o meu espírito. Ou seja, eu vou entrar no Santo dos Santos agora para oferecer a minha oferta de expiação pelo pecado da humanidade. Até parece que eu me lembro, até parece que eu vejo melhor falando o salmo se cumprindo na vida de Jesus. Naquele dia: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Deus forte, Deus Todo-Poderoso. Em tuas mãos eu entrego, Pai, eu entrego. Lá vai entrando o sumo sacerdote, carregando o meu pecado, carregando a minha vida, carregando a minha história. O sumo sacerdote vem entrando para oferecer o sacrifício. Pai, está aqui, Pai, o sacrifício, eu te entrego. E o Pai aspirando. E a Bíblia diz que naquela hora, João escreveu, Pedro escreveu, ele estava fazendo a propiciação. Repete essa expressão: propiciação, vai, pelos nossos pecados. Quando você lê na Bíblia que ele foi a propiciação dos nossos pecados, tu sabes o que significa propiciação? Propiciação significa aceitação ou satisfação. Na hora que a Bíblia diz que ele fez propiciação pelos nossos pecados, a linguagem é essa, ó. Jesus chegou, depois que ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele entra na presença do Pai, porque ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Naquela hora ele entrou lá na sala do Pai, entregou o espírito, entregou também aquele rapaz que ele disse que ia botar no céu naquele dia. Está aqui, Pai, aqui está o primeiro que eu lavei com o meu sangue. Aqui está o resultado, o primeiro resultado. Eu salvei na cruz, nos últimos minutos da vida. E Deus começa a se alegrar, porque o sacrifício do seu filho estava dando certo, estava começando a dar certo. Então o Senhor Jesus agora pega o nosso sacrifício, o pagamento, e diz: Pai, sabe o que significa propiciação? Significa satisfação, significa estar satisfeito. É como se Jesus chegasse lá e dissesse: Pai, aqui está o pagamento que eu fiz na cruz. Está aqui o pagamento, meu sangue, para salvar fulano, salvar Beltrano, salvar fulano, ciclano. Está aqui meu sacrifício, meu Pai. Tu sabes o que significa isso? Propiciação é mais ou menos isso. O Pai estava aqui, ó, estava sem aguentar mais, mas olhou para o seu filho. O cordeiro agora já passou o tempo do sacrifício.
ele já conseguiu romper. Não é mais maldito, não é mais pecado, nem é mais maldito, nem é mais pecado, porque ele foi feito pecado por um tempo, foi feito maldito por um tempo. Na hora que ele entrega o seu espírito, o Senhor vai entrando na presença de Jesus. Já não é mais o maldito, já não é mais o condenado, já não é mais o pecado, é o filho, é o sacerdote que pagou a dívida, que pagou o preço, que foi obediente. E quando ele entrega aquele sacrifício, ele está fazendo propiciação pelos nossos pecados. A linguagem, eu vou repetir, é só. Quando o Pai vê, lembra do Antigo Testamento? Como era que Deus fazia quando ele recebia um sacrifício do Antigo Testamento? Você queimava em cima do altar, aí ia subindo aquele cheiro, aquela fumaça subindo, e aquela fumaça subindo, aí o Pai fazia assim com aquela fumaça, aí a ira dele se aplacava. A mesma coisa aconteceu com Jesus, só que numa tonalidade muito mais grave, muito maior. Na hora que Jesus entra na presença de Deus, diz: está aqui o sacrifício. A Bíblia diz que naquela hora Deus disse assim: estou satisfeito. Pode glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que você que está aqui nesta noite é a pessoa mais privilegiada do mundo, porque naquela sexta-feira à tarde Jesus entrou no paraíso para oferecer a oferta ao Pai que ele havia conquistado na terra e tinha feito na terra. Jesus naquela hora não era mais aquele cordeirozinho do Antigo Testamento, não era mais aquele boi do Antigo Testamento, era ele mesmo. Pai, a oferta sou eu. Eu assumi a dívida, eu paguei o preço. E o Pai, quando diz que o Filho fez propiciação pelo pecado do povo, significa dizer que o Pai ficou satisfeito. Era um Deus irado, mas agora já não é mais um Deus irado, porque Deus estava irado com o meu pecado. Na hora que Jesus pagou o preço, eu já não estou mais em pecado e Deus não está mais irado comigo. Deus tinha uma raiva de você por causa dos seus atos. Deus tinha uma ira do ser humano, vírgula, do que o ser humano fazia. Vocês lembram que Deus destruiu a terra todinha com água por causa do pecado? Destruiu uma cidade, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. Destruiu uma torre por causa do pecado. Afogou um exército por causa do pecado. Deus sempre estava revoltado com a atitude humana e consequentemente com a humanidade. Estava irado comigo. Não tinha como eu pagar, não tinha dinheiro para pagar. Mas Jesus disse: tem alguma forma? Tem. Sua vida eu dou. Então ele não está mais irado comigo. Ele não me vê mais pecador, perdido. Só se eu não aceitar o que seu filho fez. Agora Deus, vamos falar de um ponto de vista bem humano, bem criança. Deus agora tem mais razão para jogar o homem no inferno. Eu dou mais razão a Deus, porque Deus disse: eu já mandei meu filho até para pagar seu pecado. Você só precisa pegar a nota fiscal, rapaz. Aleluia. E meu filho já pagou, tá sua nota lá para você pegar a nota. Vai pegar a nota, vai pegar o comprovante. Aceite esse sacrifício na sua vida. Só isso, rapaz. Não precisa mais matar nenhum animal, não precisa mais sacrifício nenhum. Meu filho já pagou tudo, rapaz. Pega só a nota fiscal, dá uma voltinha e vai lá. Agora, se o camarada não aceita hoje, Deus tem mais razão para condenar o homem. Eu dou mais razão a Deus. Você agora não precisa fazer nada, só uma coisa: receber Jesus no seu coração. Só aceitar Jesus e viver com Ele. Se você está aqui nesta noite e ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitá-lo. Ou se você já aceitou Jesus, mas anda cambaleando na fé, meu filho, se ajeita,
porque Jesus já fez por você o que ninguém faria. É por isso que ele disse: ninguém tem maior amor do que este, do que alguém morrer por outra pessoa. E o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de enviar seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores, quer dizer, ainda pecadores naquele regime antigo. Aí Deus teve misericórdia e mandou seu Filho. Agora você só tem que aceitar, receber a nota, o comprovante do céu. Aleluia. É só receber Jesus e viver com Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus, é a noite de você aceitá-lo, é a noite de você recebê-lo. Quantos aqui já receberam Jesus no coração? Levante suas mãos e glorifiquem a Ele. Deus abençoe sua vida, que já recebeu Jesus no seu coração. Louvado seja Deus, sua conta foi paga. Eu vou contar até 3 e você vai gritar: minha conta foi paga. Quem entendeu? Eu vou contar até 3 e você vai gritar: a minha conta foi paga. Labacaxaca mandaraia. 1, 2, 3, igreja. Outra vez.